Oi pessoal, tudo bem com vocês? Professora Osmara de Língua Portuguesa. Hoje estou aqui dando uma continuidade da atividade anterior que vocês fizeram, falando das redes sociais. Nossa aula de hoje, nós vamos aprender a identificar a utilização de argumentos de autoridade na construção da argumentação apresentada em textos do gênero reportagem e reconhecer os movimentos da argumentação no tipo textual, expositivo, argumentativo, tá? E as atividades que eu irei te dar serão a partir das atividades do caderno Aprender Sempre, tá? Segundo ano, volume 2. Muito bem. Em muitas situações, por exemplo, você é estimulado a ler um texto por sentir-se atraído pela temática resumida no título, ou seja, o tema do título, né? Às vezes a gente vai querer ver alguma coisa, uma reportagem, ou um livro, ou um filme, né? E a gente vai já ver o título e se interessa por ele. Então, veja que o título, ele cumpre uma função muito importante. Ele antecipa as informações sobre o assunto que será tratado no texto ou no filme, tá? Já em outras situações, você pode perceber e pode até ter abandonado a leitura porque achou assim o título pouco atraente, ou ao contrário, sentiu-se atraído pelo título de um livro ou de um filme, por exemplo. É muito comum as pessoas se interessarem por temas diferentes, dependendo do sexo, da idade, escolaridade, da profissão, preferências pessoais, experiências do mundo, entre outros fatores. Mas sobre o que tema que você gosta de ler? Esporte, namoro, sexualidade, tecnologia, ciência, jogos, novelas, modas, cuidados com o corpo? Perceba então que as temáticas, os temas são praticamente infinitivos. E saber reconhecer o tema de um texto é uma condição essencial para se tornar um leitor hábil. Então vamos lá começar nossos estudos? Vamos lá! Nosso conteúdo de hoje é Influenciadores ao longo da história e a leitura e análise da reportagem De Onde Vieram os Influenciadores, por Denis Pacheco. Então, reforçando atividades da aula 3 e 4, página 20 e 23 do caderno Aprender Sempre, segunda série, volume 1. Vamos observar essa imagem aqui. Defina essa imagem em uma frase só. O que você percebe nela? Vamos tentar ler essa imagem aí? Pensa um pouquinho aí, vai, um minutinho aí. Até menos que um minutinho, né? Senão a aula fica extensa. Então, olha, nós temos a televisão, nós temos o jornal. Antes é uma comunicação para quem? Para a população, ok? Muito bem. Então, antes da gente iniciar o texto, vamos lá. O tema, então, como eu estava falando para vocês, o tema é fundamental, né? Então, o tema é a ideia principal do texto. É com base nessa ideia que o texto será desenvolvido. Para que você consiga identificar o tema de um texto, é necessário relacionar as diferentes informações de forma a construir o sentido global. Ou seja, você precisa relacionar as múltiplas partes em um todo de um texto. Ou seja, a gente precisa aprender o quê? A começar a ler um texto num todo para saber do que se trata e para fazer uma boa interpretação, fazer os argumentos. Então, eu tenho que trabalhar parágrafo por parágrafo, né? Então, quando eu leio um texto, depois que eu fiz a leitura, eu vou lá no primeiro parágrafo do texto, tá? Daí, o que eu vou identificar? A ideia principal daquele parágrafo.
daí eu vou para um segundo, vou para um terceiro. Assim, quando eu leio, identifico a ideia principal de cada parágrafo, sabe o que vocês vão ter no final? Uma boa interpretação, porque você já terá uma síntese a respeito do texto. Então fica tudo mais fácil para você entender, até para você fazer uma compreensão, uma análise de texto, uma interpretação. Então é muito importante a gente dar primeiro uma leitura no texto para saber o assunto. Depois a gente vai trabalhar com o parágrafo. Então a gente vai no primeiro parágrafo, a gente lê, né? E daí eu vejo lá, bom, deixa eu circular qual que é a ideia principal desse primeiro parágrafo. Tá, encontrei? Agora eu vou para o segundo parágrafo, tá? E no final dele, a gente tem a tese. O que é a tese? Não no final, né? Depois a gente vai ter a tese, a defesa do nosso ponto de vista. Então, são os argumentos, né? E geralmente as argumentações do que vai ser desenvolvido, o texto, sempre a gente se encontra no primeiro parágrafo. Então, quando eu vou escrever um texto, vou fazer uma redação, o meu primeiro parágrafo eu já demonstro do que eu vou argumentar, do que eu vou escrever, certo? Então, vamos lá. Vamos lá ler o texto De Onde Vieram os Influenciadores. Trabalhamos esse texto em 5 partes, tá bom? Para vocês entenderem a ideia central de cada um. Pois esse exercício estará lá com vocês na atividade que eu vou postar. Então, vamos lá. A gente considera influenciador no discurso comum como uma pessoa que tem um grande número de seguidores e influencia pessoas. Explica Pablo Hortelado, professor do curso de Gestão de Políticas Públicas da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP e coordenador do grupo de pesquisa em políticas públicas para o acesso à informação. Vamos lá. Qual é a ideia principal, qual a ideia central desse parágrafo? Vamos voltar lá no parágrafo? Lá. A gente considera influenciador no discurso comum como uma pessoa que tem um grande número de seguidores e influencia pessoas. Então, aqui, ó, qual é a ideia central? Ele está expondo, pelo ponto de vista dele, o que é o influenciador, tá? Vamos lá agora, no segundo parágrafo. Para ele quem? Hortelado lá, né? A teoria por trás dos influenciadores começou lá atrás, com a ideia ainda na época dos meios de comunicação de massa, de que as pessoas não se informavam diretamente com a fonte primária, mas em sistemas de 2 escalas. De que forma? Uma pessoa tinha muita influência em uma determinada comunidade, se informava, formava uma opinião e distribuía entre as pessoas sobre com quem ela tinha ascendência. Então, ele diz isso. Então, vamos lá. Para ele, a teoria por trás dos influenciadores começou lá atrás com a ideia na época dos meios de comunicação. Então, qual seria a ideia central desse segundo parágrafo? Pense um pouquinho, tá bom? Vamos lá agora, o próximo. Armados com diferentes tipos de retórica, os influenciadores se distinguem não apenas pela plataforma ou canal no qual se fazem mais presente, mas também pelos diferentes usos de linguagem que utilizam para atingir os seus públicos. Tem influenciador que tem linguagens muito simples, que simplesmente se apoia no seu carisma. Outros são influenciadores que se estabelecem porque eles têm algum conhecimento técnico, como esses da área de ciências. Não tem uma regra geral, classifica Hortelado. Então, vamos lá. Qual a ideia principal, né, desse parágrafo aí? Tá? Então, ele está falando dos influenciadores, né, da tipo de linguagem. Então, pensem direitinho. Qual a ideia central desse terceiro parágrafo?
parágrafo, né? Lembra lá do que eu falei com vocês, que a ideia central. Sempre a gente vai parágrafo por parágrafo e vê o que é mais importante nesse parágrafo. Agora vamos lá. Para Elizabeth e Nicolau, olha lá, agora nós estamos falando de outro argumento, de outra pessoa no mesmo texto. Olha lá. Para Elizabeth e Nicolau Saed Correia, professora da Escola de Comunicações e Artes da USP e pesquisadora nas áreas de comunicação e jornalismo digital, existem dois tipos de influenciadores em ação nas redes. Então, ó, quando a gente vê essa aspa aqui, justamente a gente está vendo o quê? Se tem uma aspa abrindo logo depois da citação de quem é, você está vendo que é uma fala dela. De um lado, a gente tem o influencer efetivo, que é aquela pessoa que tem um conjunto de competências e habilidades num determinado tema que, por conta desse conjunto, ela ganha legitimidade para falar sobre ele. Explica ela. Então, esse daí é o argumento dela, né? Para ela, quais são os... Ela explica dois tipos de influenciadores. Então, presta atenção. Qual que é a ideia principal desse parágrafo, tá? Desse quarto parágrafo. E agora nós vamos no último. Na sequência, de acordo com a professora, quem é a professora, né? O segundo tipo de influenciador é um fenômeno característico que nasce nas brechas das redes sociais. São aqueles que são alavancados por meio de quantidade de likes, né? E da ampliação de seguidores. Algumas vezes por meio de compra de seguidores, pontua ao deixar claro que, para enquadrar pessoas nessa categoria, é necessária uma análise muito cuidadosa, tá? Nossa, então, lembra lá no início da aula que eu falei para vocês, né? A gente gosta de seguir alguma celebridade e tal, né? Mas tem uns que ganham assim na internet, né, por quantidades de like que a gente dá, e outros até compram para aumentar, para ficar famoso. Sabia disso? Então, vamos lá. Então, qual que foi a ideia central desse quinto parágrafo? Tá? Então, resumindo, vocês lembram, então, o que é a tese, né? A tese defendida do texto. Qual foi a tese defendida desse texto inteirinho? A gente viu a ideia principal do texto, parágrafo por parágrafo. E a tese? Qual é a defesa do ponto de vista? Né? Pensem aí um pouquinho, tá? Então, só lembrando, a tese é a defesa do nosso ponto de vista. E você? Quem você tem seguido nas redes sociais? Né? Pensa um pouquinho, quem que você segue nas redes? Às vezes segue muitos, né? Tá? Muito bem. Responda as atividades retiradas lá do caderno Aprender Sempre, né? Segundo ano, volume 2, das páginas 20 a 23. E que eu estou enviando a vocês. Mas se você não tiver o caderno, não tem problema, porque eu também estou mandando o formulário, tá? Para vocês fazerem essa atividade, que se refere a essa aula, ok? Qualquer dúvida, me chama no privado, ok? Obrigada, bons estudos, até a próxima aula.